Eu quero, antes de nós partirmos para o ato de ceia, quero trazer um texto aqui para a nossa reflexão, tá? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Texto que os irmãos conhecem muito bem. Diz assim, a partir do versículo 1: Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa ou do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente ou oeste, e as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta, isso Ezequiel narrando, e ele me fez, em uma visão, sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Versículo 6: E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, tem salinha das crianças hoje, não? Irmãos, nós estamos aqui diante de um capítulo muito conhecido por nós, né? E na verdade, Ezequiel, de número 47, nós vamos encontrar uma descrição detalhada que Deus dá em visão a Ezequiel de um templo, e deste templo um rio que flui, e essa visão que Ezequiel vai tendo, isso remete Ezequiel às condições futuras, né? São descrições do templo durante o milênio. Só que dentro deste texto
dá para nós, apesar de ele ser um texto escatológico, visa ou tem como finalidade um tempo posterior, um tempo futuro. É possível nós olharmos para o texto e tirarmos do texto aplicações práticas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida dos dias de hoje, né? Billy Graham, acho que foi Billy Graham que falou que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Então, toda a Bíblia, nela, nós vamos conseguir de alguma forma extrair, apesar de registros passados, registros aqui ainda vão se cumprir, é possível nós tirarmos lições para o presente momento que nós estamos vivendo. Sim ou não? Diante disto, alguns dias atrás, quando eu estava viajando para Rio Branco, eu saí daqui com esse texto no meu coração, Ezequiel 47, né? E na noite anterior eu dormi e li e ficava meditando a respeito deste texto, e fiz isso por algumas noites. Lia o texto, dormia e ficava meditando. E quando eu estava saindo de Epitáciolândia, o texto me veio ao coração. E quando eu estava chegando de Epitáciolândia, depois que eu passei lá 1 mês e 3 dias, por ocasião da gestação da pastora, do parto, quando eu estava chegando em Epitáciolândia, ali pelas alturas ali da entrada da casa do pastor Nogueira, o mesmo texto me veio ao coração. É como se fosse algo para nós aqui, né? Para o rumo de cá. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta aí, em 47. Quando nós olhamos para este texto, ora, acabamos de ler, em especial, os versículos que lemos, a gente percebe que há um objetivo a ser alcançado. Nós vemos algumas ações sendo tomadas, que são ações em consequência a algo a ser alcançado. E logo a gente percebe que todas essas ações, pelo homem, pelo profeta, pela água que sai do templo, todas essas ações, ela visa a ir a alcançar as águas em sua profundidade. Então a gente percebe que há um objetivo a ser alcançado, e esse objetivo as águas profundas. Diga assim: águas profundas. O propósito aqui, irmãos, é ir ou seguir para dentro das águas e alcançar, na maneira que eu sigo, a sua profundidade. E o interessante é que Ezequiel vai ser orientado, ou vai tomando por orientação, versículo 3, um homem que tinha nas mãos um cordel de medir.
E este homem já, desde capítulos anteriores, havia aparecido para Ezequiel, né? E este homem, ele estava indo à frente com esse cordel de medir nas mãos. Versículo 3: e saiu aquele homem, tendo um cordel de medir nas mãos. Perceba que o homem com cordel de medir nas mãos vai na frente e não atrás, para dar um empurrão em Ezequiel. O homem, ele vai na frente e não do lado, para querendo levar Ezequiel pelas mãos às águas profundas. O mesmo homem com cordel de medir nas mãos, ele não vai atrás, ele não vai do lado, ele não vai próximo de Ezequiel para de alguma forma forçar a entrada de Ezequiel às águas. A entrada de Ezequiel nas águas não é por força, porque as coisas de Deus, elas não são forçadas, elas precisam ser por livre vontade, tem que ser espontâneo. Deus não irá forçar nós a buscarmos o que Ele tem para nós de forma forçada. Ele até nos orienta, nos instrui, nos diz por onde ir, como ir, só que Ele não força, Ele mostra o caminho, mas não força. O homem media e Ezequiel passava e ia avançando. Diga assim: um homem vai na frente e ele vai medindo. E perceba, é fácil identificar que ele indo na frente, medindo, a gente logo vê que a medida, ela é calculada em 4 níveis. Quantos níveis? 4 níveis, sendo mensurados a cada 1000 côvados, a cada 500 metros. E cada vez que a distância era medida por este homem, rio adentro, o nível da água ia aumentando e cada vez mais ficava fundo. Correto? Correto? Cada vez que ia medindo, ficava mais, e a intenção era alcançar as águas profundas. E para usar, veja aí no texto, para usar como base para esta profundidade da margem para as águas profundas, algumas partes do corpo de Ezequiel é mencionado. E a parte do corpo de Ezequiel é mencionado com base na profundidade deste rio. Sim ou não? Cada vez que Ezequiel ia entrando nas águas, olhe para cá, irmãos, aí, o nível da água ia subindo no corpo de Ezequiel. E Ezequiel, consequentemente, ia alcançando a profundidade deste rio, considerando que ele saiu da sua margem. E o texto vai dizendo, onde o nível das águas pegava em Ezequiel,
texto, versículo, veja comigo, versículo 3, lá no finalzinho, que quando ele começa a sair da margem para as águas profundas, o texto vai dizer que as águas, o primeiro nível que fora medido 1000 côvados, 500 metros, esta distância foram águas que apenas deram nos tornozelos, artelhos. Onde é que está o tornozelo? Na parte mais baixa do corpo, correto? Então o primeiro nível, 4 níveis, o primeiro nível alcançou a parte mais baixa do corpo de Ezequiel, águas que deram nos seus tornozelos. Ou seja, a gente sabe que quando a gente vai tomar banho em águas que são profundas, a gente vai andando devagarzinho até que nós chamamos de dar pé, né? Dar pé. Enquanto der pé, nós conseguimos andar. Então as águas, 500 metros para dentro, estava dando pé. Ezequiel conseguia andar sem dificuldade nenhuma. Ele poderia até estar andando com alguma coisa nos braços, no ombro, né, segurando alguma coisa que não ia interferir em nada, porque as águas mais baixas que estava dando no tornozelo não o impedia de levar alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? E a maneira que ele vai entrando, aí o homem mediu mais 500, mais 1000 côvados, e estes mais 1000, as águas já começou a subir no corpo de Ezequiel. Agora eram águas que davam no joelhos. Agora Ezequiel está mais ou menos 1 quilômetro, 1 metro do objetivo a ser alcançado. E essas águas que dá nos joelhos também não interferem muito, interfere pouco, mas não muito, no que diz respeito a dar pé. Dá para andar. Sim ou não? Água no joelho? Dá para andar. Quem já tomou banho de mar aqui? Não é de mar Madeira não, nem de mar Rio aqui não. Quem já tomou banho de mar? Olha, é bom demais, né? Irmãos, a gente vai entrando e a gente vai percebendo a dificuldade que é a maneira com que nós vamos aprofundando o corpo nas águas. Só que águas nos joelhos dá pé ainda, irmãos, né? Dá pé, dá para correr, né? Você viu uma onda e não dificulta muito carregar alguma coisa nos braços, dá para avançar, dá para se locomover, sim ou não? Só que o anjo não para por aí, o homem não para por aí, ele mede mais 1000 côvados, 1,5 km. E disse para eles, porque quando ele media, Ezequiel prosseguia. E ele, nesse mais 500 metros, 1000 côvados, que Ezequiel avança, as águas davam nos, que é a cintura, na cintura. Aqui nós já temos uma certa dificuldade, se as águas estiverem agitadas, e nos tornaremos mais lentos para andar, sim ou não? E já dificulta carregar alguma coisa. O quarto nível era o nível em que todo o corpo era submerso, que para não afundar era necessário saber nadar.
era águas que não dava. Quando dá pé, você ainda é alguém que se torna dependente, porque você conseguirá sozinho sair daquela situação. Mas quando não dá pé, ainda mais quando não se sabe nadar, aí complica. Quem sabe nadar aqui? Quem sabe nadar? Irmãos, pouca gente, hein? É possível olhar para este texto e ver que estas medições podem representar níveis espirituais, níveis de espiritualidade, níveis que vão começando da margem de quando nós aceitamos a Jesus, novos conversos, da margem para as águas profundas, para a profundidade. Porque quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, sempre há ou haverá um caminho mensurado pelo qual nós devemos ir para encontrar níveis por níveis, encontrar aquilo que Deus tem reservado para nós. Aceitamos a Jesus, não é para ficar a vida toda na margem, irmãos, com águas nos artelhos, porque águas nos artelhos, qualquer coisinha te tira da presença de Deus. Águas mais baixas, onde eu me comando, onde eu não me torno dependente de Deus, qualquer manjar da Babilônia faz-me substituir aquilo que Deus tem reservado para mim. Então é possível olhar para este texto e ver nós, e ver a nossa vida, como está a nossa vida espiritual, como estamos diante de Deus. As águas rasas, elas precisam logo de imediato ser deixado para trás. Porque quando eu me demoro nas águas rasas, eu estou correndo risco. Quando eu demoro nas águas que estão dando pé, eu estou correndo risco. Risco de quê, pastor? Risco de abandonar o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem reservado para mim. E observe, quero ver aqui um detalhe também. Sempre haverá, irmãos, um caminho pelo qual nós trilharemos, que nos levará para uma vida espiritual mais profunda. A função daquele que estava com o cordel de medir na mão era ir na frente. É como se ele estivesse dando uma direção, como se ele estivesse dizendo: o caminho para as águas profundas, o caminho pelo qual Deus quer te fazer passar para alcançar uma profundidade maior, é por aqui. Diante de Ezequiel está o homem medindo e fazendo saber que em tantos metros o rio ia ficar mais fundo, ficaria mais fundo.
E diante disto, irmãos, ouça-me, a decisão de ir em frente, de querer mais de Deus, de seguir pelo caminho, pela direção que ia ficando, me levando cada vez mais para as águas profundas, é uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Ninguém obriga a entrar nas águas. Ninguém obriga a alcançar o segundo nível, o terceiro nível. Alcançar mais de Deus é uma decisão pessoal e individual. É por isso que você vai ver na igreja, isso é comum. Quando eu aceitei Jesus, eu experimentei isso. É por isso que você vai ver muitas pessoas nas águas rasas, a não tocar a vida qual você acha ser correta. Para alguns, vir à igreja é suficiente. Para alguns, estar na igreja uma vez por semana é suficiente. Para alguns, vir aqui e não contribuir de nenhuma forma é suficiente. Então, as águas rasas estão cheias, abarrotadas de pessoas. Só que, por que está cheia, abarrotada de pessoas? Porque é algo opcional, é você que escolhe estar nas águas rasas. É você que escolhe ser espiritualmente fraco diante de Deus. É você que escolhe não ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. É inadmissível estar tanto tempo nas águas rasas e não experimentar o batismo com o Espírito Santo. É nós que escolhemos. Porque existem pessoas dentro da igreja que espiritualmente são mais preparadas, apesar do pouco tempo que estão na igreja, porque eles decidiram não se contentar com as águas rasas, sabendo que existe mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Só que ninguém te obriga, é você que escolhe. E aqueles que decidem por mais de Deus, estes serão por Deus usados. No rio das águas espirituais, em que nível nós estamos? Tem muita gente, irmãos, que aceitou a Jesus nas águas rasas, que nem se batizaram ainda. Que não toma ceia, irmão. Tomar ceia é um mandamento. Não cumprir o mandamento é desobediência. Quando a gente se preocupa com a roupa do fulano, com corte de cabelo, isso não é mandamento. A roupa de quem vem para o culto não é mandamento. O cabelo que foi cortado não é mandamento. A gente se preocupa muito com pecuinhas, que não leva a lugar nenhum. Mas cumprir o verdadeiro mandamento, que é tomar a ceia, nós não queremos. Então, quem está nas águas rasas é aquele que nem ceia está tomando. É aquele que nem batizado com o Espírito Santo foi. É aquele que não participa da escola dominical, do encontro de mulheres, aquele que não se envolve. É onde está a maioria das pessoas que não se envolve, porque quanto mais eu alcanço as profundezas, mais compromisso eu quero com as coisas de Deus. Quanto menos eu me aprofundo no rio das águas do Espírito, menos eu considero as coisas de Deus. Quer mais de Deus?
Querer mais de Deus é ir em direção às águas profundas. A altura das águas no nosso corpo mostra a nossa dependência de Deus. Quanto mais fundo estou nas águas espirituais, mais dependente eu fico de Deus. Ezequiel ia entrando e as águas do rio iam subindo no seu corpo. Diga assim: as águas iam subindo. Quando nós estamos como igreja, ou de forma individual, empenhados, ou dedicados de forma coletiva ou individual, a buscar a Deus, nós vamos experimentando gradativamente, aos poucos, de uma profundidade espiritual. Diga assim: quanto mais busco, as águas do Espírito vai me envolvendo. Automático. Quanto mais alcanço profundidade com Deus, também com mais qualidade eu apresento o meu serviço a Deus. Quanto mais eu estou envolvido, mais na hora do ensaio eu sou pontual. Porque o meu compromisso a Deus é mensurado por onde as águas do Espírito estão batendo no meu corpo. Quem não é pontual com as coisas de Deus, quem não dá qualidade no seu serviço às coisas de Deus, é porque as profundezas das águas é o nível em que ele não alcançou ainda. Permanecer nas águas rasas é uma escolha de cada um. Para quem sabe, irmãos, para quem conhece que Deus o chamou para alguma coisa e quer ir mais profundo com Deus, é necessário romper os níveis a fim de buscar mais profundidade. Precisamos, e também essas pessoas precisam nesta vida segurar as coisas com mãos leves. Eu disse que entrar nas águas, num certo momento, vamos ter dificuldade de segurar alguma coisa, sim ou não? Porque é necessário usar as mãos para nadar. Já experimentou nadar segurando alguma coisa? Afoga. Quem não tem muita habilidade de nadar com os pés vai se afogar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, para quem quer as profundezas das águas, precisam segurar as coisas neste mundo com as mãos leves. Ou seja, o que eu tenho, o que eu alcancei, está comigo de forma temporária. Porque é necessário ter, sem que o ter me tenha. Porque quando eu tenho, e o ter que eu tenho é mais importante do que Deus tem na minha vida, eu não vou conseguir abrir mão nunca disso. Então é preciso, quem tem um chamado, quem reconhece que Deus tem algo mais na sua vida, é preciso segurar as coisas deste mundo com mãos leves, para estar disposto a qualquer momento largar, abrir mão, para atender à vontade de Deus para a sua vida. Há um grande desafio, irmãos, para nós cristãos dos dias atuais, e como igreja, que é deixar a margem para ir em direção às águas profundas. E eu quero encerrar reportando-me a uma história
No ano de 2004, quando teve aquele tsunami na Tailândia, os irmãos lembram? Um casal por nome de Isaac e Karina, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento do tsunami, eles haviam mergulhado naquele mar. 23 metros de profundidade, eles mergulharam. Quando aquela onda gigantesca sobreveio e devastou aquela cidade, matando centenas e milhares de pessoas. Só que Isaac e Karina, que estavam mergulhando na profundidade daquelas águas, não sofreram nada. Se salvaram. Nós estamos vivendo um momento deste mundo muito difícil. O mundo está espiritualmente caótico, cheio de confusão, na política, em várias áreas, religiosa, emocional, no coração. Estamos vivendo dias muito difíceis. Esses dias, ontem, um rapaz entrou na escola, matou 4 crianças. É daí para pior, irmãos. É daí para pior. Não pense que as coisas vão melhorar. É daí para pior. O mundo jaz, não se espera nada de bom no mundo. A única coisa de bom que Deus tem no mundo é a igreja. A igreja é tão que Ele vai vir buscar ela. Mas enquanto Ele não vem buscar no mundo, a gente vai cumprindo o papel de salvar as almas, ou de ir ao encontro das almas para a salvação. Então o mundo não está difícil para se estar vivendo nele, está difícil para estar vivendo nele. Só que nós só vamos sobreviver se nós estivermos mergulhados na presença de Deus. Porque quem não estiver nesses últimos dias mergulhado nas profundezas das águas, quem estiver na margem vai ser arrastado por este mundo. Então, assim como Isaac e Karina, que estavam mergulhados na profundeza e se salvaram, nós só vamos sobreviver se estivermos mergulhados na presença de Deus. O mundo não vai melhorar, irmãos. Daqui para frente, pelo contrário, só vai piorar. Estamos vivendo tempos decisivos que antecedem o arrebatamento da igreja. E se nós estivermos vivendo uma vida espiritualmente rasa, se estivermos vivendo uma fé e um evangelho superficial, que não exija de nós compromisso, sacrifício, nós não vamos sobreviver nesses últimos dias. Mas se buscarmos a Deus com profundidade, não vamos mudar o mundo, pelo contrário, nós não iremos se prostrar a este mundo. Não mudaremos, mas mergulhados na presença, nós não vamos se prostrar. Para os tempos difíceis que estão chegando, a profundidade com Deus na vida espiritual vai ser o nosso sustento, vai ser a nossa firmeza, vai ser a nossa âncora, para não sermos arrastados por este tsunami chamado mundo. Olhando para o tempo do fim que estamos vivendo, o convite que nos é feito é este: vai mais fundo, tem mais 500 metros, tem as profundidades, as águas profundas. Vai mais fundo em seu relacionamento com Deus. Mergulhe nas profundezas do seu relacionamento com Deus. Quando chegou no 4º nível, aonde não dava pé, que era necessário nadar, versículos 5 e 6, Ezequiel vai dizer, quando Ezequiel chega no 4º nível, ele diz que era um rio pelo qual ele não podia atravessar, pois eram muitas águas, que se devia passar a nado, diz ele, rio pela qual não podia passar. E a Bíblia diz no versículo 6 que Ezequiel volta para a margem.
Ezequiel volta porque literalmente, dentro da visão, ele temeu porque ele não sabia literalmente nadar. Ele não sabia nadar. Aí ele volta para a margem. Diga assim: é da margem para dentro. Jamais de lá para cá. Fique de pé. Aleluias. Eu estive conversando ontem, tivemos um alinhamento com o nosso grupo de louvor. Dentre os assuntos, a igreja criou um negócio, irmãos, que só prejudicou quem faz parte do ministério de louvor. Muitos dizem, os irmãos já ouviram isso, que uma das áreas mais atingidas da igreja é o ministério de louvor. Quem já ouviu isso? Uma das áreas mais atacadas, né? Uma das áreas mais atacadas é o ministério de louvor. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O integrante do ministério de louvor, ele não é mais importante do que o irmão que é pipoqueiro, que senta lá no banco. Não, isso não influencia em nada. Fazer parte do ministério de louvor não influencia em nada. Nada. Todos nós somos alvos do inimigo. Só que isso prejudicou, porque os integrantes da banda começaram a se sentir, né? Se achar. E surgiu um certo orgulho por aí, como se eles fossem os caras da igreja. Não. O mesmo ataque, a mesma intenção do diabo contra eles é contra a minha vida, contra a vida de qualquer um de nós. Por mais que nós não exerçamos nenhum tipo de função, apenas pelo fato de sermos crente, já somos alvo do ataque deles, sim ou não? Só que o que acontece, ouça isso, eu falei para eles ontem, o que acontece é que todos, a maioria que integra o ministério de louvor são fracos espiritualmente. Maioria. Tem canto por aí que os caras cantam, quando sai vai se prostituir. Não é que são mais atacados, é porque são mais fracos espiritualmente. E eles concordaram ontem com isso. São mais fracos. Na sua grande maioria, quem faz parte são mais fracos. E não é que o inimigo ataca, é porque são fracos espiritualmente. Porque estão com água só nos arteiros, no joelho. Porque todos nós somos atacados. Mas se estivermos no quarto nível, nadando na presença do Senhor, nós resistimos a qualquer ataque do diabo. A Radassa, com 2 anos de idade, ela foi atacada pelo diabo, nós vimos, é só pelo fato de ser crente, filho de crente. Ninguém é melhor do que o outro. O que difere de nós é o nível de espiritualidade. Enquanto uns são atacados e brigam e ofendem, outros resistem, ora a Deus. Os irmãos me entenderam? Então vamos para mais fundo. Vamos para mais fundo. Vamos alcançar as profundezas das águas. Vamos nos tornar espiritualmente melhores. Mais intimidade, mais comunhão, mais compromisso, mais serviço, mais oração, mais jejum, mais participação, mais envolvimento.
Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças, te exaltar, bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos mostra, que vai na nossa frente dizendo: é por aqui o caminho que te levará para algo mais que eu tenho contigo. Rompe as águas, saia das águas rasas, vamos mergulhar nas profundezas do nosso relacionamento com Deus. Vamos ir mais adiante, irmãos. Se alguma coisa nos atrapalha, tira, vamos remover das nossas mãos, vamos abrir mão, o mundo em que nós estamos inseridos, ele nos obriga a estarmos mergulhados na presença do Senhor. Mergulhados no nível onde nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus, a serviço de Deus. Deus está dizendo para nós nesta noite: entra mais, existe mais, tem mais. Senhor Deus, muito obrigado. Quero te apresentar a vida de todos quanto estão aqui. O Senhor conhece, o Senhor sabe aonde as águas estão batendo no seu corpo. Que o Senhor possa, o Senhor que não força, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos ver por onde está sendo o caminho medido, em que nos levará para algo mais profundo, para mais dentro das profundezas do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.